O governo tenta adiar a sessão novamente para negociar um acordo e não sair derrotado. No entanto, a demora do executivo em cumprir o combinado está fazendo com que os congressistas se tornem mais determinados a rejeitar os vetos. O veto mais recente de Lula, que contraria o Congresso, foi a derrubada do trecho que proibia as saídas temporárias de presos para visitar familiares, estabelecido no texto que limitou as saidinhas. Mas tem um outro veto, que a gente também está comentando aqui, que é o corte de 5,6 bilhões em emendas de comissão previstas no orçamento. Essas emendas direcionadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado não são impositivas. Os congressistas devem derrubar o ato, porque o Executivo ainda não apresentou uma contraproposta que houvesse acordo. Até quarta-feira, Lula quer se reunir com Lira e Pacheco. Aqui, Gustavo, está às claras para todo mundo o que é a política brasileira de verdade. No fundo, o que pode derrubar o Lula não é falar contra Israel, né? Não é virar persona não grata, não é causar uma crise diplomática, é deixar faltar dinheiro de emenda parlamentar para congressista. É triste isso. E aí condicionam o veto da PL da saidinha com isso aqui também, numa tentativa até de barganha com o governo. Eu realmente assim, eu me controlo com essas pautas, porque isso é o que mais assim, me tira do sério, porque essas pessoas não representam. A gente sabe que tem exceções, né? Temos o Nicolas Ferreira, temos Gustavo Gaia, temos outros deputados federais e senadores também que são exceções. Mas, infelizmente, hoje, a maioria pensa só nisso daqui. É quanto que vai ganhar, qual que é o acordo, qual que é a contraproposta do governo. Isso daí é a verdadeira política do Brasil, Gustavo. Exatamente, Max, exatamente. A palavra que tu usou é perfeita, é barganha, né? A política brasileira voltou a ser um balcão de negócios, né? E é isso que eu falo, né? Aquele respiro que a gente teve durante 4 anos, né? Das coisas sendo como devem ser, não é do jeito que eu quero, do jeito que fulano quer, não, é do jeito que devem ser, sem negociações, sem compra do Congresso, né? Hoje o que a gente está vendo é um Congresso, além de covarde, vendido, ou boa parte dele. Então, assim, essa questão da saidinha teve uma votação muito expressiva para aprovação desse Congresso, desse projeto. E a Lula foi lá e votou, surpresa para ninguém. 0 pessoas ficaram surpresas, é óbvio, porque eles têm, eu acho que eu costumo dizer que a esquerda hoje está muito além da bandidolatria. Hoje há um estímulo institucionalizado à bandidagem. Não é só que eu gosto do bandido, que eu gosto do vagabundo, não. Eles estão estimulando a criminalidade. E os números do aumento da violência mostram isso. Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que o Congresso vai derrubar o veto, ainda que a gente diminua um pouco a votação em relação à votação original, porque vai rolar muita emenda PIX aí de uma hora para outra, isso pode ter certeza. Muita gente vai mudar o seu voto, e aí é importante todo mundo ficar de olho para ver a pessoa como é que ela votou quando o projeto foi originalmente votado e como é que vai votar agora, porque o PIX vai rolar solto. Mas qual é o roteiro natural, né? Desde que o Lula assumiu o governo e até antes disso, qual era o roteiro natural quando a esquerda perdia uma votação no Congresso? Bater na porta do STF. E aí o STF dizer, não, realmente, isso aqui, achem lá uma justificativa qualquer, pseudo-jurídica, e digam, realmente isso aqui é inconstitucional, nós vamos manter o veto, tarará. Eu acho que, nesse momento, o STF não está em condições de bancar essa questão. Acho que não. Acho que a esquerda vai ter que engolir, porque, assim, a votação para acabar com as saidinhas foi muito expressiva, e o STF está nas cordas. Eles estão muito expostos. Eles não vão querer comprar essa briga com a sociedade brasileira para confirmar o veto do Lula. Então, eu acho que nessa a gente pode comemorar. Vamos esperar a votação, obviamente, vamos esperar o que vem depois, mas a gente tem que comemorar cada pequena vitória. É assim, a gente tem um dia de sol para muitos de chuva. Quando sai sol, a gente tem que comemorar, mas vamos esperar. Acho que a previsão do tempo é favorável, mas vamos esperar para ver se não aparece uma nuvem no horizonte.
É isso. E eu acho que a maior prova de que nós temos um presidente do Senado covarde e omisso, né, praticamente um cachorrinho do executivo e do judiciário, é que ele fica adiando as sessões do Congresso a pedido do presidente Lula, porque sabe que vai ser derrotado, que vai ter seus vetos derrubados. Essa sessão do Congresso era para ter acontecido na semana passada. Aí vai lá o Pacheco e adia para a próxima quarta-feira. Quarta-feira, se tudo der certo, teremos a sessão. O governo vai sentar e vai conversar agora com o presidente da Câmara e o presidente do Senado antes, né, para ver se chega num acordo. Se não chegar ao acordo, eu não duvido nada que essa sessão vai ser adiada novamente. Mas aí, ainda hoje, nesta segunda-feira, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo, ele sinalizou que o governo vai propor um acordo que é de aqueles 5,6 bilhões que foram vetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eles vão fazer uma recomposição de 3,6 bilhões. E os outros 2 bilhões? Eles vão segurar, né, para poder negociar em uma próxima votação. Então, vamos ver se o nosso Congresso vai aceitar perder esses 2 bilhões de emendas das comissões especiais, né? Lembrando que essas comissões especiais, elas são essenciais para o direcionamento de pastas específicas, como educação, segurança pública, saúde, e eles têm agora até quarta-feira, então, para entrar num acordo ou não. Vale lembrar ainda que no dia de hoje o presidente Lula diz que ele admitiu, na verdade, que não tem governabilidade, né? E ainda culpou seus ministros pela questão do rombo fiscal, pela saúde, que está daquele jeito também, hospitais lotados. Ainda hoje, no Rio de Janeiro, parece que estão faltando vacinas contra a Covid em 4 cidades do Rio de Janeiro. Então, assim, é um governo que não tem plano de segurança, plano econômico, não tem plano nenhum. Aliás, tem. O único plano deles é ganhar mais, arrecadar mais e gastar, então, nem se fala. E com relação ao veto das saidinhas, acredito que foi apenas um aceno ali do Lula para os seus eleitores na cadeia. O veto deve ser derrubado, ao que tudo indica, e as saidinhas vão ser proibidas aqui no Brasil. Mas para garantir isso, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, está vindo para Brasília, né? Ele que é autor e relatou também esse projeto de lei que é assim essencial, né? O carro-chefe dele, digamos assim, ele faz questão de estar aqui até mesmo para participar dessas negociações, conversar, né, para realmente ter certeza que o veto do Lula vai ser derrubado. A gente vai acompanhar tudo de perto. Pois é, e é um projeto de lei muito bem fundamentado, muito bem embasado. O Derrite foi capitão da rota ali em São Paulo, então alguém que viu de perto e sentiu na pele o combate à criminalidade. Então você tem reunido aí uma soma de dados de vários anos, tanto de fuga de presos que vão para a saidinha, aí uma média de 15.000 presos que fogem por ano, tanto quanto presos que cometem crimes durante a saidinha. Tá? Não é só furto, não. Tem assassinato, tem estupro também nessas saidinhas. Então, é uma coisa que não faz o menor sentido no ponto de vista da sociedade. De fato, esse veto do Lula é uma sinalização para a militância. Ele só agrada um grupo no Brasil com esse veto, que é a militância de esquerda, que ficou muito, muito jogada de lado desde que esse governo começou. Porque ele está desesperado para ter governabilidade. As regras que mudaram nos últimos 4 anos atrapalharam, então eles tiveram que reverter muita coisa de conquista que o governo Bolsonaro conseguiu, para novamente voltar a coisa para esse esquema, para essa barganha, nessas negociatas, porque é só assim que eles sabem governar. Né? E a gente estava falando aí do Rodrigo Capacho, né? Eu gostei desse nome. Acho que eu vou pegar de você esse nome aí, ô Gustavo, se você me permite. À E vou vontade, claro. só Sem vou dúvida. chamar de Rodrigo Capacho Eu acho agora. que combina muito com ele, Rodrigo Capacho. Rodrigo Capacho. E o que a gente está vendo, gente? Isso aqui é a política profunda, tá? A gente tá vendo
a política profunda do Brasil. Que é a política de verdade. Tudo que você vê, a própria votação, ela só é uma concretização daquilo que já foi acordado antes, nesses bastidores, nessas reuniõezinhas. É reunião na casa do fulano, né, que reúne ministro, que aí eu não entendo, né? Reúne gente do executivo, reúne gente do legislativo, gente do judiciário. Mas o judiciário não é político, mas participa de reuniãozinha com Lula e com congressista também, de vez em quando, sair na grande mídia. Não sou eu que estou falando, não. Tá? Só estou repetindo o que sai na grande mídia. Agora, qual que é o problema da PL da saidinha que eu vejo? Bem, vamos lá. Aqui é uma questão complexa. O perigo é, acho que o Gustavo até comentou, de alguém entrar no STF e pedir a inconstitucionalidade dessa lei. Porque já até tem um relatório da OAB dizendo que era inconstitucional porque ia contra a dignidade humana. É engraçado, né? Nessa hora a esquerda fala quando fala de criminoso, de bandido, direito dos bandidos, aí eles lembram que existe a dignidade humana. Quando fala de aborto, né, aí não existe mais dignidade humana para eles. Mas bem, agora qual que é a questão interessante? A questão interessante é o STF está muito desgastado e eles sabem que eles estão desgastados. Aquela historinha do Gilmar Mendes dizer que o Alexandre de Moraes é orgulho nacional, nem ele acredita nisso. Tá? Ele fala isso que é para entrar na mídia, que é para convencer ali a galera que já está com lavagem cerebral da grande mídia. Mas ele sabe que isso não é verdade. E eles estão sentindo de maneira assim, muito forte o fato de lá fora saberem o que está acontecendo, os absurdos jurídicos que estão acontecendo no Brasil. Estão sentindo isso bastante. Até saiu um vídeo, foi hoje ou foi ontem, do Alexandre de Moraes, né, num discurso que você vê que ele está claramente alterado. Tá claramente alterado. Então eles estão sentindo. E aí talvez essa seja a nossa chance para que a PL da saidinha, depois do veto, né, Deus queira que o Congresso continue ali firme, representando a vontade do povo e vete, né, e derrube este veto do Lula, né, pode ser que o STF não queira encarar essa briga, pelo menos por enquanto. Pode ser que alguém entre lá com inconstitucionalidade, mas eu duvido muito que eles vão julgar isso agora, porque seria jogar um fósforo, né, num barril de pólvora, que é o que a população brasileira sente hoje, contrário ao STF, principalmente o Alexandre de Moraes. Uma coisa que o Malafaia falou muito bem, né? Não é uma crítica à corte em si ou ao poder judiciário. Ninguém faz essa crítica. Ao contrário, a nossa crítica aos desmandos do Alexandre de Moraes é exatamente uma defesa da corte, do judiciário. Nós queremos que o judiciário volte a ser uma corte respeitada, volte a ser uma Suprema Corte, que obedece à Constituição, obedece à lei, julga os princípios e não tem atuação política, como é uma corte, né, maior em todo país civilizado que se preze. Agora, o Brasil, o STF parece que virou um partido político, e o Alexandre de Moraes é aí a pessoa que mais tem cometido ilegalidades e ações, ali, decisões inconstitucionais, que vão contra a Constituição. Nós viemos falando aqui em outros programas. Vamos continuar essa semana. Acredito que vamos ter bastante novidades sobre esse caso, né, sobre esse embate aí do Elon Musk e do Moraes. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal esperando por você.